Pessoal, uma coisa que muitos fãs da DC querem ver no DCU do James Gunn é o Batman Robert Pattinson se encontrando com o Superman David Corenswet. Debates homéricos já aconteceram nas redes sociais com o pessoal a favor e contra esse encontro, com algumas pessoas argumentando que sim, é possível fazer, que o tom se encaixa, e outras pessoas sendo contra porque elas veem que são universos diferentes e eles deveriam permanecer em universos diferentes. E no meio dessa discussão surgiu esse fan-filme do Batman e do Superman, feito por esse canal no YouTube chamado Glorious Pictures. E como vocês podem ver, é um fan-filme feito em CGI, e o Batman do Robert Pattinson está 100% fiel ao que aparece no filme, assim como o Superman no filme do James Gunn. E essa não é a primeira vez que esse canal faz um fan-filme envolvendo personagens da DC, porque lá na época do Snyder Cut, a mesma pessoa também fez uma animação em CG para mostrar como que seria o Lanterna Verde John Stewart naquela cena com o Caçador de Marte no final do filme. Porque, para quem não sabe, originalmente era o Lanterna Verde John Stewart que ia aparecer no lugar do Caçador de Marte ali. Mas como a Warner não autorizou o Snyder a colocar o Lanterna Verde, ele acabou colocando o Caçador de Marte. E o que acontece? Esse filme se chama World Finest, né? Fazendo referência aos quadrinhos que o Batman e o Superman se encontram. E foi um fanfilme que viralizou muito forte nas redes sociais por alguns diálogos que tem ali entre o Batman e o Superman. E por causa disso, eu assisti o fanfilme, não é muito longo, só tem 5 minutos, na verdade. E é um extenso diálogo entre o Bruce e o Clark, lá naquele prédio abandonado que tem o Bat-Sinal no filme do The Batman. E eles conversam basicamente sobre a situação de Gotham, na criminalidade de Gotham, na corrupção da cidade. E o Superman oferece ajuda pro Batman, enquanto que o Batman não quer a ajuda do Superman ali. Pra mim, o ponto positivo desse fanfilme é que ele é realmente bem produzido, assim, tem um bom gráfico, digamos assim. Se você vê parado o Batman Robert Pattinson, parece mesmo o Batman Robert Pattinson, o Superman David Corenswet parece mesmo o David Corenswet. E é divertido imaginar esses dois personagens conversando. É só que, infelizmente, os meus elogios para esse fanfilme param por aqui, porque eu achei intancável esses diálogos do Batman com o Superman. Me desculpa quem gostou, mas eu não consegui gostar, não. Pra mim, a dinâmica do Batman e do Superman, seja nos quadrinhos, animações ou nos filmes, é uma dinâmica que depende muito de um contexto específico. E principalmente de uma parceria entre os dois. Quando você tem nos quadrinhos, ou mesmo no desenho da Liga da Justiça, que o Batman tem um diálogo que é uma deixa ali, uma pegadinha pro Superman cair, ele faz uma piadinha, um humor sarcástico ali, que é uma coisa bem Batman de se fazer, diga-se de passagem, mas o que realmente faz funcionar aquele diálogo é o nível da amizade entre os dois. Existe um nível de respeito, um nível de admiração entre um e o outro, e geralmente, quando a gente vê isso em outras animações, existe um contexto bem estabelecido antes de ter essa amizade. Por exemplo, no final dessa animação, o Superman fala que qualquer coisa é só ligar pra ele que ele vai ajudar em Gotham. E aí o Batman diz que ele não vai ligar, e aí o Superman responde o Batman de uma forma meio provocativa, com senso de humor, e o Batman fala, por favor, pare de ter esse senso de humor, e esse tipo de diálogo, por mais que ele tenha uma boa intenção por trás, de querer mostrar o nível da amizade entre o Bruce e o Clark, esse é o típico diálogo que não funciona sem contexto e torna tudo muito difícil de assistir. A animação em si não é, meu Deus do céu, é maravilhosa, mas para um projeto de fã feito por uma pessoa, ela é totalmente aceitável. Mas os diálogos, eles são sofríveis. E para mim, é aqui onde está a discussão do quão difícil que é adaptar o The Batman dentro do DCU. Ou pelo menos ele fazer um crossover com o Superman uma vez na vida. Porque eu vi muitas pessoas compartilhando esse filme nas redes sociais, ou compartilhando esse meme aqui que tem os diálogos em forma de imagem, e dizendo que é isso que eu quero no DCU. O The Batman ali interagindo com o Superman do David Corenswet. E beleza, eu também quero algo mais ou menos assim no Batman do DCU, pode ser o The Batman. Mas eu também não quero um diálogo feito por ChatGPT. Eu não sei se é porque a gente acabou de sair da era do Snyder, que era tudo muito carrancudo, tudo muito trevoso, o Batman olhava pra cara do Superman brabo e o Superman não respondia de forma mais simpática, bem-humorado, como geralmente ele poderia fazer, e isso acabou criando um ambiente favorável que qualquer coisa que não seja aquilo é bom. E eu sou contra isso, eu acho que a gente tem que buscar realmente pro DCU qualidade, porque no fundo não é isso que a gente quer pro DCU. A gente não quer só
a interação bem-humorada do Batman com o Superman, porque o Snyder não fazia a interação bem-humorada entre eles. O Snyder tinha dificuldade em desenvolver o Superman para levar o Superman para o que as pessoas queriam ver. O Snyder, ele é fã do Cavaleiro das Trevas. Tudo que ele quer fazer é baseado naquele quadrinho. Naquele quadrinho, o Batman e o Superman estão sempre a vias de fato, estão querendo brigar a qualquer minuto. Não é um bom exemplo de interação entre o Batman e o Superman. Aquela era a base do Snyder, que era uma base ruim para o universo de DCU. Isso não quer dizer que qualquer coisa oposta àquilo vai ser algo bom. E para a gente ter bons diálogos, boas interações entre o Batman do Robert Pattinson com o Superman, você tem que conseguir entender bem como que cada personagem funciona dentro do contexto daquele universo. Eu não vejo esse Batman interagindo com o Superman desse jeito. Essas interações precisam fazer sentido com os dois personagens. É até difícil julgar os diálogos desse Superman do Corey Sweat, porque a gente não viu nada ainda desse Superman. Na verdade, a pessoa está fazendo um exercício de como que ela acha que vai ser esse Superman. Mas a gente não viu nenhum diálogo dele ainda. O fato desse fanfilme ser mais ou menos, com diálogos ruins, também não quer dizer que o The Batman não possa interagir dentro do DCU. Porque eu ainda acho que dá pra funcionar. Eu gostaria. Mas pra mim também ficou muito claro que pra funcionar bem esse Batman, talvez tenha que ser o próprio Mattson e o Matt Reeves pra escrever esse Batman o tempo todo. E esse talvez seja um dos grandes empecilhos desse Batman fazer parte do DCU. É você consistentemente conseguir escrever bem esse personagem, que ele é tão bem escrito, ele é tão próprio, que é quase desses dois roteiristas. Como que um outro roteirista vai conseguir simular os diálogos bem do Batman? Claro, tudo depende da qualidade do roteirista. A gente não está falando de um fanfilme. A gente estaria falando no nível profissional. Mas, mesmo assim, eu tenho um certo receio com quem queria pegar para escrever o Batman do Robert Pattinson. Porque não é só sobre o diálogo, é sobre a vibe, é sobre a atuação. Assim, ó, sinceramente, eu morro de medo que no DCU alguns roteiristas tenham tanto medo de fazer qualquer coisa semelhante à temática que o Snyder teve, que eles queiram ir para esses diálogos que, cara, sinceramente, são diálogos cringe, são intancáveis. Quando se trata de James Gunn, eu tô super tranquilo. Mas não vai ser só o James Gunn que vai escrever as coisas do DCU. Eu só espero que esse tipo de escrita não apareça. E se realmente acontecer do Robert Pattinson acabar sendo o Batman do DCU, antes da gente querer ter diálogos divertidos entre o Batman e o Superman, de um provocar o outro, o Batman fazer um humor mais sarcástico, e o Superman talvez debochar da trevosidade do Batman, pra você vender isso bem, primeiro você tem que construir uma amizade entre eles. E é nesse ponto que aí a gente tem que olhar pra Marvel. O relacionamento do Tony Stark com o Capitão América, que foi super bem estabelecido naquele universo. Desde o primeiro encontro entre eles já ficam se provocando. Você vê que tem uma diferença de visão de mundo entre os dois personagens. Mas em nenhum momento você sente que eles estão fora do personagem. Principalmente ali no Vingadores 1, no Vingadores 2 e no Guerra Civil. O que tem ali é uma amizade que vai sendo construída, eles vão evoluindo isso até a suposta traição do Capitão América com os eventos que são revelados lá no Guerra Civil. E aí eles brigam. Em nenhum momento parece que o personagem é um estereótipo dele mesmo. Que é um pouco o que acontece nesse fanfilme. O Batman parece alguém tentando simular o Batman do The Batman. E o Superman é alguém querendo simular o que ele acha que o Superman iria falar pro The Batman nessa situação. Porque tem que ter uma piadinha entre eles. Eu não sei se tem que ter uma piadinha entre eles. Eu não sei nem se eles se conhecem o suficiente para fazer uma piadinha entre eles. E me entendam bem, não é que eu sou contra as piadas. Pelo contrário, eu acho que tem que ter. Faz parte da dinâmica clássica de Batman e Superman. Mas esses momentos, eles não vêm do nada, eles são momentos genuínos de personagens. Quando o Mark Waid escreve uma deixa lá do Superman provocando o Batman no Reino do Amanhã, é porque ele tem total ciência de como que funciona o Superman do universo dele. Assim como o Batman, que ele sabe como é que é esse personagem, ele sabe como é que esse personagem reage a tal situação. Só que aqui a gente entra nesse ponto. O The Batman do Matt Reeves é tão do Matt Reeves e do Rowling que é difícil de saber como que alguém iria escrever como eles. Talvez esse seja um indício de que é melhor deixar eles em universos separados. Eu já argumentei em outros vídeos, não é pelo tom que o The Batman não encaixa no DCU. Porque o tom que o Matt Reeves deu é o tom noir do Batman no 1, que faz parte do universo das HQs do Batman. E que tá no universo da DC. O problema não é o tom.
O problema é o Matt Reeves entregar o Batman dele para outras pessoas escreverem, seja no filme da Liga da Justiça, seja numa pequena série que ele vai fazer uma ponta, seja numa outra coisa que ele vai aparecer, e esse Batman conseguir manter o nível da excelência que ele tem no filme com a escrita deles. Essa é a dificuldade. Não é porque no universo da Batman não tem Senhor Frio, que é um absurdo ter o Senhor Frio. Daqui a pouco tem o Senhor Frio no universo da Batman. Eu não acho absurdo, porque pra mim o que eu vejo primeiro no The Batman não é realismo, é noir. É um noir que combina com Batman. Batman também combina com vilões fantásticos como o Senhor Frio. Se ele combina com vilões fantásticos com o Senhor Frio, pode funcionar também com o Superman, com a Liga da Justiça. Só que pra funcionar, você não pode fazer um negócio assim, que daí vai dar errado, que não tá no nível de um The Batman. O The Batman do Robert Pattinson não falaria essas coisas. E também tem o fator do comprometimento da visão do Matt Reeves para esse Batman. A gente tá falando aqui, pode aparecer o Senhor Frio. É o que eu acho que pode. É o que eu acho que ele poderia fazer. Mas daqui a pouco o Matt Reeves está pensando um outro caminho completamente diferente. E que vai deixar o Batman só combatendo esses casos de crime, de máfia e deu. E tá tudo bem se for só isso. E o The Batman Parte 2 pode ser o último filme desse universo. E tá tudo bem também. Ou o filme vai fazer $1 bilhão e eles vão fazer uma parte 3 com o Coringa aparecendo. E tá tudo bem se parar por ali. Eu sou 100% a favor de colocar os dois juntos, desde que o Matt Reeves concorde, desde que ele sinta que a visão dele não vai ser prejudicada, e desde que a pessoa responsável em escrever esse Batman e as outras coisas consiga manter o nível que o Matt Reeves estabelece. Manter a excelência de diálogo que o The Batman tem. Isso aí já é bem mais complicado. Eu também não queria ser muito duro com esse fanfilme, porque ele é bem feitinho, dá pra ver que a pessoa que tá fazendo ele entende de animação, sabe de composição, sabe mais ou menos o que tá fazendo. É só que também o grande problema dessa animação realmente são os diálogos. E nos diálogos, esse Batman não parece o The Batman. E essa interação meio forçada do Batman com o Superman, como se já tivesse uma grande amizade, é algo que eu não consigo comprar assim, sem ver essa amizade sendo desenvolvida. Eu não consigo ver o Superman provocar o Batman sem conhecer direito o Batman antes. No DCU, Batman e Superman pode ter piada entre eles? Pode, deve. Mas primeiro você desenvolve individualmente esses personagens, você coloca eles em situação que eles estão juntos. Eles não precisam nem brigar, não precisa fazer Batman vs Superman de novo. Mas ambos os personagens precisam ganhar o respeito entre eles. Batman tem que respeitar, admirar o Superman pelo que ele representa. O Superman também tem que respeitar o Batman pelas suas limitações e o que ele representa para a cidade, o esforço que ele é para a cidade. E a partir dessa admiração e os ideais que são compartilhados por justiça, eles terem uma amizade de fato. Mas ter a interação do Batman e Superman só para ficar fazendo provocação entre um e outro, sem construir isso é uma coisa que eu não tenho interesse. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Infelizmente, o oposto do Snyder, da temática do Snyder, de um feeling, daquela vibe que ele tentou construir ali, o oposto daquilo não é necessariamente bom. Depende de qualidade de roteiro, depende de atuação, depende do diretor. Da mesma forma que aquela temática mais séria, dark, que o Snyder tentou fazer, poderia ter funcionado se ele tivesse feito uma ou outra coisa diferente, se ele fosse um diretor mais competente, se o roteirista fosse mais competente. Talvez as coisas tivessem funcionado. Mas só fazer interação com piadinha entre eles por ter, aí eu não vejo isso acontecer. Mas enfim, galera, essa é a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Vocês gostariam de ver o Batman do Robert Pattinson e o Superman do David Corenswet juntos? Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo do encontro do Batman com o Superman David Corenswet. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.